Pera. Silvia, tu chegou! Ufa! Ufa, Silvia, ainda bem que tu chegou. Pronto, agora a gente pode começar. Tadadam. Gente, antes de começar a aula, eu só queria dar um aviso. Que a aula anterior de matemática, eu me garanto, né? Porque o meu curso era de exatas, a minha graduação era de engenharia. Então, literalmente, todos os dias eu tinha que resolver alguma equação, seja do primeiro grau, segundo grau, grau, 1 milhão. Todo dia eu tava resolvendo equação. Agora, a aula de hoje vai ser de português de redação. Aí eu não me garanto tanto, minha gente, porque redação é prática. E como eu fiz uma graduação em engenharia, eu tô há 50 mil anos sem escrever uma redação. Então, é. Não confiem cegamente em mim. Porque não é algo que eu tenho usado no meu dia a dia há muito tempo. Oi, cafezito. Tá bom? Se tiver alguma coisa errada, pode corrigir. Se vocês tiverem alguma coisa que vocês queiram adicionar, podem adicionar. Mas aí é. Tati, tu escrevia coisa pra se despedir de um amigo no Facebook que tá dor de cabeça só de tentar ler. Como não se garante? Silvia, mas exatamente esse textão que eu escrevi, me despedindo do meu amigo, foi quando eu tava no auge. Quando eu escrevia toda semana uma redação, eu tava no meu auge. Agora eu não tô mais. Entendeu? Agora eu tô no meu. Qual é o oposto de auge? Eu tô no vale. Eu tava no pico, agora eu tô no vale. Entendeu? Eu tô na decadência. Mas enfim, vamos lá. Começar a nossa segunda aula. Revisão pro Enem. O pessoal pediu. Obrigada, Saifa, pelos 5 Ponto. bits. Lesa deitada 1, lesa deitada 2, lesa deitada 3. Obrigada, Saifa chegou bem na hora. Não, café! É, então, o pessoal pediu o quê? Pediram regra de pontuação. Isso vai servir para todo mundo desse chat que fala português. É, mais especificamente, pontuação vírgula. Então, quem aqui sempre quis saber as regras reais, oficiais, de como coloca vírgula, onde coloca vírgula, hoje é o dia. Aí, fora isso, o Gu e o Silvia pediram que eu falasse sobre a redação do Enem. Então, eu coloquei algumas explicações. Eu coloquei a estrutura da redação, o tipo da redação, as coisas que são avaliadas no Enem. E eu coloquei também um exemplo de redação nota 1000, que é o que a gente quer na nota 1000. E aí, nessa redação nota 1000, eu destaquei algumas coisas pra gente analisar o que que tem nessa redação que torna ela nota 1000. Aí é isso, vou ler a redação, depois eu mostro as coisas importantes que tem nela. É isso que eu pretendo fazer hoje. Eu não vou ensinar a usar crase, não deu tempo, mas se vocês quiserem eu posso fazer uma aula de crase, que eu gosto. Kalalin, você escreveu português errado em alemão. José está triste com essa informação. Não, se vocês quiserem mesmo uma aula de crase sem ser zoeira, eu faço. Mas peçam real oficial, assim, façam um pedido real, sem zoeira, eu faço. Eu quero. Tu quer mesmo real oficial?
Que é mesmo? Tati, faltou os quatro porquês. Eu também sei explicar os porquês. O porquê, 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 porquê. É, se vocês quiserem, eu também explico o porquê, 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 porquê. Eu quero aprender crase, porque até hoje é a única regra que eu sou fraco. Nossa, Vitor, se tu sabe todas as outras regras da língua portuguesa, só não sabe crase, você já é um gênio. Parabéns. Não precisa nem se preocupar. Eduardo, vou jogar mês que vem. Aula de física. Também posso ensinar física, se vocês quiserem, mas tem que fazer um pedido real oficial formal. Explica pronomes. Também posso. Eu posso explicar tudo que vocês quiserem, minha gente. Crase é a dobrado. É, a crase é a preposição a mais o artigo a. Então é tipo dois as em um. O que é predicado? Nossa, eu vou ter que explicar isso? Eu posso tentar. Caramba, nem pensei. Nem pensei em explicar isso. Nossa, caramba. Vamos lá, talvez eu tenha que explicar mesmo. Eu tô sofrendo pra estudar pra vestibular. Esse Tati curso vai me ajudar muito. Ai, que fofo, ainda bem. Eu espero que ajude com alguma coisa. Não tem intervalo, Nick. Hoje é aulão. Tudo de uma vez. Bom, vamos lá. Eu vou pular os primeiros slides, que foi da aula de ontem. Quem viu, viu. Quem não viu, tomou falta e corre risco de ser reprovado. Aí aqui, gente, vamos começar com as regras de pontuação e vírgula. Eu coloquei 8 regras. As mais fáceis são as primeiras. As mais difíceis são as três últimas. Essa primeira regra aqui, eu acho que todo mundo sabe usar. Usa sem nem pensar. Eu acho que todo mundo aqui sabe usar essa daqui, mas eu coloquei porque é bom, né? Às vezes você tá pensando, quais são as regras de vírgula? Às vezes você para pra pensar, quais são as regras de vírgula? Você nem pensa nessa aqui. Essa é a fácil. Essa é a mais fácil. Primeira regra. A vírgula serve para quê? Separar termos com a mesma classificação gramatical. Vamos lá, eu coloquei 4 exemplos aqui. Primeiro exemplo. Chegou cansada, vírgula, irritada, vírgula, sonolenta e vencida. Gente, o que é isso, classificação gramatical? É, Nessa frase, vocês estão vendo os termos que estão separados por vírgula. Por que eles são separados por vírgula? Porque cada um deles é um adjetivo. Cansada, irritada, sonolenta são adjetivos. Então, como são vários termos, vários adjetivos, você tem que separar por vírgula, entendeu? Aí você pergunta, tá, mas e esse vencida aí? Por que que não tem uma vírgula antes do é, depois do é, nesse vencida? Justamente porque tem esse termo, o é. Acho que o povo de São Paulo fala e, o e. O e não é um adjetivo. Ele é uma preposição aditiva. Então, como ele está entre dois adjetivos, ele não precisa de uma vírgula, porque ele é um termo diferente de um adjetivo. Vai precisar de uma vírgula. O é, Silvia. A, B, C, D, E. Mas eu sei que vocês falam E. Aí vamos lá. No segundo exemplo. Os homens chegam, vírgula, olham, vírgula, entrem e pedem a mercadoria. Por que que chegam, olham, entram tão separados por vírgula? Porque todos eles são verbos. Vocês sabem o que é adjetivo e verbo, né? Na primeira frase, o adjetivo, para que que ele serve? Para caracterizar algo. Na segunda frase, são verbos. Os verbos, eles servem para denotar ação. Então,
como tem vários verbos, a gente separa eles, vários verbos seguidos, a gente separa eles com a vírgulazinha. E de novo, esse pedem aí não tem uma vírgula antes dele, porque tem o ezinho antes. E pedem. Aí não tem a vírgula. Isso aí, Eduardo! Gente, o Eduardo botou a vírgula! Arrasou, Eduardo! Oh, meu Deus, que fofo! Ai, ele botou a vírgulazinha! Que lindo! Oh! Gu, o Gu perguntou: quando você vai usar o você não usa a vírgula junto dele? Gu, nesse caso, não. Que o ele tá separando adjetivos. Ele é só uma preposição aditiva. Aí, você não precisa da vírgula. Elvio___ doou R$1. Tatu Sensei, como faço para usar embigo vrido na redação e tirar 1000? Dá pra tirar 1000 escrevendo imbigo. Porque na redação do Enem eles toleram até 3 erros. Eu não vou saber o nomezinho. São 2 erros de um tipo e um erro de outro. Então, se você escrever imbigo uma única vez, você ainda consegue tirar 1000, contando que você não erre mais muitas coisas. Entendeu? Essa é a minha dica. Se você for escrever imbigo, escreve uma vez. Você ainda tem chance de tirar 1000. Pode, Kalelin. Erros de pontuação e acentuação, acho que toleram 3 vezes. Então, eu sei que são 2 erros de um tipo e um erro de um tipo. Mas eu não sei dizer os nomezinhos dos tipos de erro. São 3 erros no total, gramaticais que eles toleram. E você ainda tem chance de tirar a nota máxima. Cortei meu umbigo com um vrido. Nota 1000. É, óbvio. Pior que, tipo, se o tema da redação for alguma coisa com preconceito linguístico, aí você coloca, tipo, no título: cortei meu umbigo com um vrido. Aí acho que nem tem como você. Nem tem como eles, tipo, tirarem nota, porque é meio que o seu propósito lá, preconceito linguístico. Ai. Enfim, vamos lá, continuando. Terceiro exemplo dessa primeira regra. Eu, vírgula, tu, vírgula, ela e Caio não entendemos nada depois dessa aula aqui. Por que que eu, tu, ela estão separados com uma vírgulazinha? Os 3 termos, eles são o quê? Eles são pronomes. Então, vários pronomes juntos, a gente separa com vírgula. Nick, eu pensei nessa mesma música. Eu, tu, nós, bota nela. Último, último exemplo. Garrafas, vírgula, copos, vírgula, cadernos, vírgula, livros e lápis atulhavam a mesa. E aí, por que a gente tá separando com vírgula? Porque todos são substantivos. Certo? Uma coisa que eu fiquei pensando, se vocês queriam que eu fizesse, era tipo, eu escrever uma frase aqui, aí eu falo, gente, onde é que eu boto a vírgula? Aí vocês falam, bota a vírgula aí. Não sei se vocês querem. Mas é uma boa. Gu, vem numa call comigo, vai. Gente, vamos numa call no servidor do Discord. Vem, Gu e Silver em call comigo. Vem, vamos lá. Vamos ter que botar a vírgula nas coisas, vamos. Vamos lá.
Boa noite, Cypher. Até mais. Deixa eu abrir meu Discord. Ixi, o Silvio não pode, Gu. Vai ter que ser só você. Gu, vem! Alguém quer vir então, porque o Gu tá com vergonha? Alguém quer vir responder? Onde é que bota vírgula? Quem quer vir? Ninguém quer vir. Que alunos horríveis. Vocês são os piores alunos do mundo. Eu sou aquela professora que é ignorada. Nossa. Ninguém quer vir botar uma vírgulazinha. Eu nunca ia quando o professor chamava. Aí eu ia quando era tipo, resolver essa equação. Aí eu ia lá, tu, 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 tu. Ninguém tá afim de passar vergonha hoje, não. Gente, bora! Uma pessoinha, vem! Só botar uma vírgulazinha. Ó, Jesus vai. Aê! Pior que eu não sei que frase escrever. Alguém tem alguma ideia de frase que se encaixe nesse caso? Pega um exemplo na net. Não, minha gente, vamos lá. É, eu comi. O quê? O que que eu comi? Isso, Yasakin. Os termos de mesma classificação. Eu comi chocolate, biscoito, sorvete. Não, Kalelinho, não cai no caso que a gente tá analisando. Ai, alguém diz mais um doce. Eu esqueci os doces do mundo. E brigadeiro. Pronto. Vai, quem quer botar vírgula? Eu tô na call do servidor. Sozinho. Complica isso aí, mas. Não, essa é a regra fácil. Hã? Bom dia, professora. Boa noite. Não sei se vocês estão me ouvindo, já porque eu mutei aqui e você tá muda pra mim também no Boa Discord. noite, estão te ouvindo. Pode Puxou, botar puxou. vírgula. Bom, eu botaria a vírgula, senhorita professora, ali entre o chocolate e o biscoito. E entre o biscoito e o sorvete. Já que você já nos explicou que grupos de palavras iguais tem que ter a separação por vírgula. E o último utiliza o e. Isso. Correto? Arrasou. Nota 10. Muito obrigado. Obrigada, até a próxima, Jesus. Até. Aí, ó, gente. Jesus acertou. Alguma dúvida nessa primeira regra? Não, já vou partir para a próxima. Tranquilo, tá bom. Vamos para a segunda regra. Aqui já começa a aparecer as palavras mais complicadinhas, mas eu vou tentar explicar. Vamos lá. A segunda regra de vírgula é qual? A vírgula serve para separar
apostos explicativos e vocativos. O que que é um aposto explicativo? É aquele negócio no meio de uma frase que serve para explicar alguma palavra. O vocativo é quando você tá numa frase assim, você termina meio que falando com alguém, tipo, cala a boca, Gu. Cala a boca, chat. Sabe? O chat, o Gu, é o vocativo da frase. Aí aqui eu coloquei uns exemplos. Jesus, faltou a vírgula, Jesus. Tem uma vírgula. Tem vírgula antes de vocativo. Então é cala a boca, vírgula. Gu. Cala a boca, vírgula. Chat. Agora sim. Vamos lá. O primeiro exemplo. Eduardo, vírgula. Um jovem viciado em Sonic, vírgula. Desacatou-o. Nesse caso, o que tá separado entre vírgulas? Um aposto explicativo. Um jovem viciado em Sonic. Tá explicando o quê? Quem é Eduardo, tipo. Se eu botar só Eduardo desacatou. Quem que é esse Eduardo? Sei lá, pode ser qualquer Eduardo. Mas Eduardo, um jovem viciado em Sonic, a gente sabe de quem a gente tá falando. Pra isso que serve o aposto explicativo, entendeu? Ter quatro parênteses já é outra coisa, já é outra regrinha. Aí o segundo exemplo. Guarde as armas, Denilson. Tem uma vírgula antes do Denilson, por quê? Porque ele é um vocativo. A gente tá falando com o Dene. Guarda as armas, Dene. Tem que botar uma vírgula aí, que é um vocativo. Uh-uh. Aí aqui no terceiro exemplo. Os homens serem... Eita! Tá escrito errado, eram seres. Tá errado meu slide. Oh my god. Será que eu consigo editar? Eu acho que eu não consigo editar ao vivo. Gente, seres racionais. Os homens, vírgula, seres racionais, vírgula, matam insensivelmente. Esses seres racionais que tá entre vírgulas é o que? É um aposto explicativo. Já copiei errado. Corrige! Oxi. Corta, risca o M e escreve um S em cima. Aí o último exemplo. Todos sabem, vírgula, Fanta, vírgula, que ele foi assassinado no Amogos. O Fanta aqui é o vocativo. A gente tá falando com o Fanta. Ah, todo mundo sabe, Fanta, que ele foi assassinado no Amogos. Entendeu? Oi, Gubi. Boa noite. Posso dar o próximo exemplo? Pode, Giorno. Quem que quer colocar vírgula no próximo exemplo que o Giorno vai dar? Giorno tem que encaixar nesse caso, viu? De aposto, explicativo ou vocativo. Quem que quer responder? Agora é que eu não quero mesmo. Gu, depois só vai ficar pior, Gu. Vem logo que tá mais fácil. Senão eu vou te botar pra responder na regra mais difícil de todas. Eu não entendi até agora o que que é o vocativo. Nick, o vocativo é tipo, quando você tá falando com alguém, e aí você fala o nome da pessoa no final da frase, assim. Tipo, cala a boca, Nick. Esse Nick é um vocativo. Você coloca uma vírgula antes, entendeu? Eu uso mano, Tati. Pronto, você usa o mano. Quando você usa mano, você bota uma vírgula antes do mano. Cala a boca, mano. Vírgula. Oi, VTBR.
Nossa, gente, o povo tá perguntando se o aposto aplicativo pode ser separado por outra coisa sem ser vírgula. Ou com os tracinhos lá, os travessão. O D4 já perguntava se podia ser entre parênteses. Preciso pensar. Mas tá certo. A gente pode usar assim os travessões que o Wesley falou, que é o tracinho. Mas parênteses que eu saiba, não. Em vez das vírgulas. No aposto explicativo. Então, pode colocar o travessão, sim. Não é errado. Gente, ninguém vai responder o próximo exemplo? Cadê? Cadê algum corajoso? Oi, Haru. Ó, o Fanta vai. Cadê o exemplo? Calma. O Gior não falou que ia dar um exemplo, ele não deu até agora. Haru, tô dando dicas. Tô dando aula. O D4 mandou um exemplo? Gubi, tu tem que mandar sem a vírgula, Gubi. Porque senão o povo vai ver a resposta. D4, tu mandou com a vírgula já. Eu vou pegar o exemplo do D4. Eu gostei. O D4 ganhou nos exemplos. Vai. Ixi, ficou vermelho. Só colocar o acento. Caramba, por que que tá apagando? Tira o insert. Onde é que. Insert? Eu não botei. Aff, fica apagando as letras. Que ódio. Ah! Como é que eu tiro o insert? Ó, saiu, saiu. Pronto. Ó, o Fanta entrou na call. Bora lá. Boa noite. Ai, caiu. Alô? Alô, alô? Estão me ouvindo? Oi. Alô? Alô? Pode responder. Pode responder já? Pode. A vírgula vai vir depois de Carlos, porque esse aí é o vocativo, certo? Sim. Aí, ó. É essa a sua resposta final? Essa é a minha resposta final. Tá errado. Ah lá, ó. Quando eu vou errado. Então vai. Qual é a resposta certa? Tá faltando mais vírgula. Mais? Ah, tá, peraí. Pensa aí. Peraí. Ah, depois do ele. E depois do bem. Ele, um sujeito de bem. Por quê? É. É o explicativo. O aposto Aposto explicativo. explicativo. Muito Isso. bem. Obrigada, Fanta, pela participação. De nada. Aí, ó, aprenderam, gente.
Mas nessa frase, eu peguei a frase do D4 porque ele colocou os dois casos numa frase só. Ele colocou o caso de vocativo, que é o Carlos. Você tá falando Carlos. Carlos, você sabe muito bem. E aí o D4 também colocou o caso de aposto explicativo. Você sabe muito bem que ele, um sujeito de bem, foi para o Planalto. A gente coloca as vírgulas ao redor do aposto explicativo. Vamos lá, gente. Para a terceira regra. Tudo bem, Jorno. A terceira regra de vírgula. Quando temos palavras denotativas de situação, de retificação, de explanação e de afetividade, a gente separa essas palavras com vírgulas do resto da frase. O Nick perguntou: o que é retificação? Retificação é a mesma coisa que correção. Tem até o verbo retificar, que é corrigir. Então, vamos lá para os exemplos. Exemplozinhos. Primeiro exemplo. Então, nós iremos hoje. O então a gente separa com vírgula, a gente coloca vírgula nele. Por quê? Porque ele denota justamente uma situação. O segundo exemplo. O amor, vírgula. Isto é, vírgula. O mais assimétrico dos sentimentos, vírgula. Paira no chat entre Nena e José. O isto é, a gente também separa entre vírgulas, porque ele serve para explicar. É uma palavra que denota explanação. O terceiro exemplo, sei, vírgula, aliás, vírgula, sabemos onde você mora. Esse é um exemplo de retificação. Porque você está falando, sei, eu sei. Aliás, sabemos. Ah, não sou só eu que sei, somos nós. Nós sabemos onde você mora. Então, tá retificando, corrigindo. Aí a gente separa com vírgulas ou aliás. E por fim, o último exemplo. Gostaram, afinal, da live? A gente separa. Ui, eu pulei pra próxima sem querer. Ah, eu voltei, na verdade. A gente separa o afinal. Coloca vírgula antes e depois. Porque ele é uma palavra que denota situação. Aí, se vocês quiserem exemplos de cada uma das coisas, eu posso falar. Temos lá. A gente tem palavras denotativas de situação. Exemplo. Afinal, enfim, então, finalmente, por fim. As palavras que denotam retificação. Ou melhor, ou seja, aliás, isto é, ou antes. E as palavras que denotam explanação, que são isto é, a saber, por exemplo. E as palavras que denotam afetividade. Felizmente, infelizmente, ainda bem. Então, todas essas palavrinhas, se encaixarem em um desses contextos, a gente vai colocar entre vírgulas. E aí, tem palavras que denotam outras coisas. Aí essas você não coloca vírgula. Que não se encaixa nesses casos. Tem as palavras. Eu não sei se eu falo, gente, porque eu tenho medo de só confundir mais ainda. Alguém quer que eu fale? Porque é regra D4. É regra, você só aceita.
Mas as palavras denotativas de exclusão, limitação, designação e inclusão, você não separa com vírgula. A exclusão, fora, afora, salvo, menos, limitação, apenas, só, somente, unicamente, designação, ex, inclusão, também, inclusive, além disso, até. Essas você não separa com vírgula. É isso. Gostaram? Henry vai ter VOD, sim, não se preocupe. Oh, e o Eduardo usando vírgula, eu não aguento. É a coisa mais fofa. Giono, tu botou a vírgula já, Leso. Não é pra botar a vírgula. Alguém tem algum exemplo pra dar e alguém quer resolver o exemplo que a pessoa da sala falou? Tchau, Henry. Boa noite. Isso aí, Eduardo. Que fofura. Ah, Giona, eu pensei que tu tava dando um exemplo pra gente botar vírgula. Foi mal. Ele tava só refletindo sobre a vida, sobre o amor. Cadê o Gu? O Gu já se escondeu, porque ele tá com medo de eu mandar ele responder. Ele já se escondeu, pode ver que ele não falou mais nada. Oh, o Gu tá anotando. Oh, ele tá anotando, gente. Por isso que ele não consegue falar no chat. Dene, mandaram você vir. Eu não entendi nada. O Dene, eu não entendi nada, mas eu vou pra ser exemplo. Isso. Vem, Dene. Deixa eu compartilhar o Paint. É o Paint. Ó, o Dene entrou na call, que orgulho. O exemplo vai ser baseado no que o Davidson falou. Em... Ai, ficou vermelho. Então. Então, Fanta, precisamos jogar Minecraft. Oi, Dene, tá pronto? Oi, professora, tudo bom? Ai, tá muito zoado, meu Deus. Tá muito alto. Absurdo. Resolve aí, Denilson. Pode resolver, professora? Pode. Professora, é assim. Você bota o vírgula no então e no Fanta. Ó. Ó, ele Tá acertou. certo, professora? Tá certo. Eu ganhei meu Corsa. Ganhou. Aê, obrigado, professora. De nada. Boa noite. Boa noite. Luiz, o contexto é que eu tô dando aula pro Enem. Tô dando aula de vírgula. Gente, o Dani colocou as vírgulas corretas. Depois do então, que é uma palavra denotativa de situação, e ele colocou depois do Fanta. O Fanta é o vocativo. A gente tá falando com Fanta. Então, Fanta, precisamos jogar Minecraft. Muito bem.
Quarta regra, gente. Vamos lá. Essa foi a pergunta que o Gu fez antes. Se antes do é ou e, como vocês falam no Sudeste, a gente nunca coloca vírgula. E eu falei que quando é a preposição aditiva, a gente não coloca. Mas essa letrinha ela pode ter outra função na frase. Ela pode servir como uma conjunção. Que é o quê? É uma palavrinha que serve para separar duas orações. O que que é uma oração? É uma frase que tem um verbo. Então, quando for trocado, quando tiver duas orações que são unidas pela conjunção se elas tiverem o mesmo sujeito, a gente não coloca vírgula. Se forem sujeitos diferentes, a gente coloca vírgula antes do é. O D4 falou uma coisa e é verdade. Nesse caso aqui, que o ele é a conjunção, a gente pode colocar um ponto no lugar do é. E as duas frases continuam fazendo sentido. Então, primeiro exemplo. O Gu abriu a caixa e montou o PC Gamer. Quem é o primeiro sujeito da primeira oração? A primeira oração é o Gu abriu a caixa. O sujeito é Gu, que foi o Gu que abriu a caixa, o Gu que realizou a ação. E aí, na segunda oração, montou o PC Gamer. Quem foi que realizou essa ação? O Gu também. O Gu montou o PC Gamer. Como é o mesmo sujeito nas duas orações, a gente não coloca uma vírgula antes do é, porque é a mesma pessoa fazendo as duas ações. Agora, no segundo exemplo, estudamos muito, vírgula, e o Enem foi ótimo. Tem uma vírgula antes do é. Por quê? A primeira oração, estudamos muito. Quem foi que estudou muito? Nós. A segunda oração, o Enem foi ótimo. Quem foi ótimo? O Enem. Então, nós é diferente de Enem, são dois sujeitos diferentes para duas orações. Aí a gente coloca a vírgulazinha por serem sujeitos diferentes. Aí a terceira oração, quer dizer, o terceiro exemplo. Minha mãe foi à feira e meu irmão acompanhou-a. A gente coloca a vírgulazinha, porque na primeira oração o sujeito é minha mãe, que foi à feira, e na segunda oração o sujeito é meu irmão, que foi quem acompanhou. Então tem a vírgulazinha porque minha mãe é diferente de meu irmão. O último exemplo, VTBR procurou Fanta e propôs um casamento. Quem foi que realizou a ação da primeira oração? Procurou Fanta. VTBR procurou Fanta. Quem foi que propôs um casamento? VTBR. Como foi o VTBR que fez as duas coisas, a gente não coloca vírgula, porque é o mesmo sujeito. Entendeu? Que foi, Dani? Alguém tem algum exemplo e alguém quer resolver? Gente, o Dani tá em choque porque ele entendeu. Dani, reações. Meu Deus, eu entendi. Chocado. Se tivesse sido Fanta a propor, teria vírgula? Sim, se fosse VTBR procurou Fanta e Fanta propôs um casamento, aí teria uma vírgula antes do é. Obrigada, G. Vou seguir. Eu tô surpreso que em 12 anos de escola não teve uma alma viva pra me explicar desse jeito da Tati. É muito mais fácil que parece. Então, Silvia, todos os assuntos da escola têm um jeito fácil de explicar.
Então, tipo, se você não tá entendendo, muitas vezes não é culpa sua. Às vezes você não teve acesso a uma educação de qualidade, a um professor que explicasse de um jeito bom, que fizesse sentido. As coisas são muito mais fáceis do que parecem. O D4 falou sobre colocar o ponto no lugar da vírgula. Pode explicar isso? Na verdade, o D4 falou em colocar o ponto no lugar do E. Porque as duas orações, elas são independentes. Então, se você fizer estudamos muito, ponto. O Enem foi ótimo. As duas orações fazem sentido, separadas. Faz aula de ponto e vírgula, nada de crase também. Posso fazer aula de ponto e vírgula? Oh, isso aí, Eduardo, arrasou. E se o sujeito da segunda oração for oculto? Continua sendo calma. Se for oculto e diferente do sujeito da primeira oração, continuam sendo dois sujeitos diferentes. Continua tendo a vírgula. O segundo exemplo, a primeira oração tem um sujeito oculto. Estudamos muito. O sujeito é o nós, que é oculto. E o Enem foi ótimo. Então são dois sujeitos diferentes. Coloca vírgula mesmo o primeiro sendo oculto. Ó, o VTBR deu um exemplo. Tati, pode dar um exemplo com ele oculto? Na segunda oração, já sei. Meu Deus, o Astra resgatou o Nia. Não, na aula de português, o Nia. Não, não posso usar Nia. Não. Silver, você vai ter que entrar na call, Nia. Você pediu um exemplo, vem resolver então, Nia. Cadê você, Nia? Boa noite, Solar, Nia. Pode perguntar, Simon, Nia. Se for relacionado à aula, Nia. Ah, o Silver não pode falar, bosta. É, lembrei, Silvia, tu não pode falar, Nia. Quem que quer resolver? Nha. Resolver essa vírgula? É, eu vou colocar um. Eu vou colocar aqui uma frase e aí tem que colocar a vírgula, Nha. Essa estrutura do é também pode ser aplicada em outros idiomas baseados no latim. Simon, mas essa regra de vírgula, se for sujeito diferente, não se aplica. Por exemplo, no inglês eu não lembro de ter vírgula antes do end. Nha. Silver. O que a Silver fez, gente? Silver. Ai, eu não tô. Eu não tô. Eu não tô criativa hoje. Nha. Silver, o que tu fez? Silver apareceu e comecei a comer. Comecei
Ah, comecei a live. Pronto. A live. Nha. É pra colocar o nha no Enem? Não, nha. Não. Gente, quem quer resolver? Levanta a mão, entra na call, nha. Quem quer resolver, nha. Mas então, o Silvio tinha pedido um exemplo com um sujeito oculto na segunda oração. O sujeito oculto é quando você não coloca o pronome antes do verbo. E fica implícito, por exemplo, comecei a live. Quem que começou a live? Eu. Quem tá falando. Você consegue identificar quem é o sujeito só pela terminação verbal. Nha. Obrigada, Rael. O interessante é que tem algumas línguas em que você não pode usar sujeito oculto. Você sempre tem que colocar sujeito nas frases. Em inglês é uma delas. Você não pode formar uma oração sem sujeito, sem especificar. E aí, gente? Ninguém vai entrar na Copa botar vírgula no exemplo, não. Madruga, mas isso é importante pra vida. Nha. Acho que tem exceções pra essa regra no inglês. Que eu saiba, por exemplo, quando você tá no imperativo, você tá falando no imperativo. Mas, por exemplo, numa redação que você nunca vai usar imperativo, você tem que colocar um sujeitozinho. Gente, que fofinho! O Caio botou vírgula. O Caio mandou, vai, fala, vírgula, pessoal. Arrasou, o Caio botou vírgula no vocativo. Oh, meu Deus, eu não vou aguentar essa live, coisa fofa. Você quer o que aí? Alguém que entra na minha call pra responder onde é que bota vírgula. Cadê, Nia? Pode ser alguém que já foi antes. Jesus, Fanta, Daniel, os únicos sem vergonha. Nia. D4, por que tu não vai, Nia? Isso, Madruga. Pro Nick não precisa de vírgula. Alô? Ó, já que ninguém entra, eu vim de novo. Tá bom. Bom, pelo que eu entendi da explicação, eu imagino que a vírgula ficaria ali depois do apareceu, correto? Silver apareceu, vírgula, e comecei a live. Isto? Correto. Por quê? Porque aí complica. Não lembro. Porque tem dois Nossa, sujeitos sensacional. diferentes. Ah, sim, sim. Quem Sim, é o mas ele é um sujeito da sujeito primeira oculto. oração? Na primeira parte da oração nós temos o Silver E na como segunda sujeito, oração? e na segunda temos um sujeito oculto, que seria você, no caso. Começou a Eu. live. Isso. Eu. Pronto. Obrigada, Jesus. A parte do justifica a resposta é mais difícil, mano. Vem aqui você. Boa noite. Depois do pode colocar eu? Sim, sim, se tivesse. Silvia apareceu e eu comecei a live. Seria vírgula do mesmo jeito? A frase estaria tudo correto do mesmo jeito. Vamos lá. Quinta regra, gente. A gente usa vírgula para indicar a omissão de um verbo. O que significa isso? Quando você não quer repetir o verbo está subentendido na frase, ele está escondido. Aí você tem que colocar a vírgula. Então, exemplos.
Primeiro exemplo. Fanta cursa computação. E José, agronomia. Aqui a gente tem duas regras. Primeiro, a regra que a gente tinha acabado de ver. São duas orações com sujeitos diferentes. O primeiro sujeito é Fanta e o segundo é José. Então a gente separa antes do é, com a vírgula. E aí a regra de agora. E José, vírgula, agronomia. A gente está escondendo o quê? O verbo cursa. A segunda oração seria José cursa agronomia. Como a gente está omitindo esse verbo, fica José, vírgula, agronomia. Ó, o Bach, olha só, o Bach, os piano. Tirou 1000 na FUVEST. Olha só como ele é inteligente, olha só. Avançado, aluno avançado. Isso aí é zeugma? Isso mesmo, essa omissão a gente chama de zeugma. Boa noite, Kalelin, que é isso? Ligma, zeugma. É zeugma que chama. Vai que tu fez todo mundo bugar. O Bach é nerdola de português. Gente, ignora o zeugma. Vocês ficaram confusos. Gente, ai, eu vou morrer. Os caras tá inventando palavra. Quem é zeugma? Eu vou morrer. Zeugma é um tipo de elipse. O que é elipse? Ai, socorro. É uma figura de linguagem que a gente corta uma palavra, a gente omite. Aí o que é o zeugma? É quando você omite uma palavra que já foi utilizada anteriormente. Então, que nem eu falei, Fanta cursa computação e José agronomia. A gente tá omitindo José cursa agronomia. Então, esse ato, como é que fala? Essa ferramenta que a gente usa se chama elipse. Elipse é pra estar na matemática. A elipse existe na gramática. E na gramática temos o zeugma. Isso não era um filósofo zeugma? Bauman. Ai, eu vou morrer. Então tu só tá evitando cursa pra não repetir de novo. Exatamente, Igor. E isso é uma boa estratégia quando você tá escrevendo. Porque não é bom você repetir palavras. Não é bom você colocar o verbo 1 milhão de vezes. Então, você lembrar dessa regra às vezes ajuda a evitar alguma repetição. Então, vamos lá. Os exemplos aqui. Segundo exemplo. Gostei do jantar. Vírgula. E Tati, vírgula, da sobremesa. De novo, a gente colocou a vírgula antes do é, separando as duas orações com sujeitos diferentes, que foi a regra anterior. E aqui, a gente também coloca antes da sobremesa. Por quê? Porque esse Itati da sobremesa tá omitindo Itati gostou da sobremesa. Aí no lugar do gostou a gente coloca essa vírgula. Eu parei de entender no zeugma. Não, Nick. A regra é só, coloca a vírgula para não repetir o verbo. É isso. Itati gostou da sobremesa. Sim, o Itati gosta de um sorvetinho. Caramba, cheio das frescuras. É, Solário, português é só regra. Por isso que eram umas matérias favoritas minhas da escola. Eu gosto de matérias que são baseadas em regra. Gramática e matemática. Eu sempre gostei. Terceiro exemplo. Machado escreveu romances, vírgula, Drummond,
vírgula, poesias, vírgula, e Eduardo, vírgula, textões. Aqui a gente tá usando a vírgula para omitir o verbo escreveu. Em vez de colocar Drummond escreveu poesias e Eduardo escreveu textões. A gente coloca uma vírgulazinha para não ter que ficar repetindo. Escreveu, 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 escreveu. Oi! O Caio botando a vírgula, eu não aguento. O Caio escreveu: oi, vírgula, chat. Ai, que lindo! Aprendeu a regra do locativo. Oh, que fofura! Agora, o quarto exemplo. Taifa prefere São Paulo, vírgula, Tati, vírgula, João Pessoa. Aí, de novo, a gente tá usando a vírgula depois do Tati para omitir o verbo prefere. Em vez de escrever Tati prefere João Pessoa, a gente coloca a vírgulazinha. Tati, vírgula, João Pessoa. E o último exemplo, Tati é rainha. Chat nadinha. A gente tá omitindo o verbo é, por isso a vírgula. Chat é nadinha. Aí, alguém quer dar algum exemplo e alguém quer resolver o exemplo? Sintam-se à vontade. Sim, é o verbo ser, mas a gente tá omitindo o é, né? Porque ficaria chat é nadinha. Mas sim, o é o verbo ser, no definitivo. Então, se eu escrever Tati é rainha e chat nadinha tá errado, sim, estão faltando duas vírgulas aí. Uma antes do é, porque Tati e chat são dois sujeitos diferentes. E outra antes do nadinha, porque a gente tá omitindo o verbo. Em vez de escrever chat é nadinha, a gente tá escrevendo chat nadinha. Então tem uma vírgula aí. Minha mente tá explodindo. Nick, faltou uma vírgula aí na sua frase. Você mandou, entendeu, Dene? Dene é um vocativo. Entendeu, vírgula, Dene. Ai, meu Deus, exemplo do D4. Eu gosto de tomar café. Cláudia Leite. Ai, meu Deus, o que eu tenho que lidar? Quem quer resolver esse exemplo, chat? Eu gosto de tomar café e Cláudia Leite. Boa noite, Gubi. Bom descanso. Quem quer resolver essa aqui? Quem se habilita? Tem quatro, tu que devia vir resolver essa aqui. Foi tu que deu exemplo? Cadê? O Fanta falou que tá indo. Boa, Fanta, venha. Será que você sabe a resposta, D4? Porque você acabou de inventar, então se você souber a resposta, você tá respondendo. Então venha responder. O VTBR mandou outra. O Pateta usa teclado e o Mickey Mouse. O Bach tinha aqui. Eu nunca ouvi. Eu nunca ouvi.